Deus te abençoe e fique tranquilo. Graças a Deus, igreja. Meu nome é Rodrigo. Não é Ricardo, sem problema. Rodrigo Alves, sou casado com Daniel, que está aqui na frente, esposa, casado já há 5 anos. E além dela está Diego e Rebeca, amigos pessoais nossos, meu sobrinho Júnior, e além da minha mãe e do meu cunhado pai, que é Janeiro Carlos, que os irmãos já conhecem. Sou da Igreja Batista Lages, o pastor Paulo é o pastor presidente, somos seus auxiliares, trabalho como gestor de educação, onde toda a área de ensino da nossa igreja, tanto para dentro da igreja como para fora, ensino religioso, educação regular, reforço escolar e alfabetização, que tem parte do nosso ministério. Também estou trabalhando com jovens, com grupos pequenos, trabalhando na igreja, nas casas, e também sou professor na escola bíblica dominical, que nós chamamos de CTB, Centro de Treinamento Bíblico. Já estou há 10 anos nessa igreja e temos desenvolvido um trabalho na nossa comunidade que fica na Iputinga, no Senhor Fabrício. Temos procurado com diligência fazer tudo aquilo que o Senhor tem pedido para nós. Mais uma vez, eu sou agradecido. Ontem, trabalhando um pouco sobre o tema, resgatando os valores da família, e vimos um pouco sobre o modelo da família de Deus, o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, onde vimos e trabalhamos a perspectiva de como se formar a família de Deus, que seria, em primeiro lugar, deixar pai e mãe, em segundo lugar, união de homem e mulher, em terceiro lugar, vimos que, dentro desse modelo de família, Deus deseja que não haja divórcio e nem infidelidade. E hoje vamos estar trabalhando algo mais específico sobre papéis da família. Quem aqui é casado? Vou dar uma mão. Bom número. Quem aqui deseja casar? Hoje, vocês que não são casados, eu espero que vocês sejam bem atentos para realmente entender qual o seu papel dentro da família, e aqueles que já são casados possam até renovar os seus votos diante da família e perceber qual o seu papel dentro dela. E esse tema, resgatando o valor da família, é bem pertinente, tendo em vista que a família tem sofrido e a família tem entrado em lugares onde Deus jamais queria que a família entrasse. Quando eu falo família, eu estou falando de pai, mãe e filhos, aquilo que compõe uma família. E infelizmente esses valores mundanos têm entrado dentro da igreja, distorcendo aquilo que Deus projetou para a família e distorcendo também os seus papéis, onde muitas vezes marido é mulher, mulher é marido, filho é pai e pai é filho. Valores distorcidos onde não se sabe quem é quem e não se sabe definir quem de fato é instituído para reger a casa e quem está ali para obedecer, quem está ali para fazer aquilo que é o seu papel. Então, para a nossa meditação de hoje, eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias em Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao versículo 33, e daremos continuidade a ler capítulo 6, versículo 1 ao 4. E antes de lermos esses versículos, é interessante lembrar que naturalmente esse texto bíblico, ele geralmente é usado em celebrações matrimoniais, ou seja, em casamento, porque ele vai mostrar o papel da esposa, vai mostrar o papel do marido. Entretanto, a intenção principal do apóstolo Paulo é mostrar esses valores e mostrar o que cada um deve fazer, constituindo assim a família, cada um dentro do seu papel. Vamos ver os versículos, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher,
como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, a palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, assim como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porém ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante vós, cada um de pés também, ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai na disciplina e na demonstração do Senhor. Oremos. Glorioso Deus, nesse momento, Pai, eu clamo ao Senhor para que apenas o Senhor fale. Clamo ao Senhor para que o teu Espírito Santo, a tua misericórdia, Senhor, traga a tua palavra através de mim e que apenas a tua palavra seja ouvida e praticada. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há uma dificuldade natural da igreja, especificamente das mulheres, que trabalhamos nesse texto, porque o texto vai tratar de coisas sérias, o texto vai tratar de algumas coisas, algumas palavras que naturalmente são interpretadas de forma errônea. E naturalmente não só interpretadas, mas aplicadas de forma errônea. E no meio que vivemos, nesse meio do Nordeste, nesse meio do Brasil, de Recife, dizer a mulher que ela tem que ser submissa ao marido é algo até às vezes contraditório. E os irmãos vão entender por quê. Vivemos numa sociedade, a nível do Nordeste, onde a mulher, naturalmente, é ela que toma a conta da casa, é ela que toma as rédeas, é ela que toma a frente, é ela que faz as coisas. E você dizer para uma mulher dessa que ela deve ser submissa ao marido dela, fica um pouco complicado. Em contrapartida, também dizer ao marido que ele deve amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, é algo também complicado de entender. Porque Cristo não só amou a igreja de palavra, Cristo amou a igreja de palavra, de ato e de verdade, dando a sua própria vida, derramando até a sua última gota de sangue e levando uma culpa para si que não era dele. E será que os maridos aqui presentes fazem isso com as suas esposas? Estão dispostos a dar até a sua própria vida? E aí você vai dizer, talvez você esteja sendo muito radical, mas é isso que o texto está dizendo. A comparação, a analogia que Paulo vai fazer dentro do marido com a esposa é nada mais do que Cristo com a igreja. Casar-se não é apenas juntar-se, não é colocar um par de aliança no dedo esquerdo, no dedo anelário, você morar numa casa e você dizer agora que é uma família. Casar-se implica em responsabilidades que talvez muitos não pensem antes do matrimônio e depois que se casam, se arrependem por não ter visto aquilo que esperavam posteriormente. Casamento não é brincadeira. Casamento não é brincar de casa no boneco. Casamento não é você fazer aquilo que você deseja. E casamento não é feito para ninguém ser feliz. Casamento é você fazer o outro feliz. Casamento se faz quando o marido ele deixa seus interesses e faz a sua esposa feliz. E casamento se faz quando a esposa deixa seus interesses e faz o seu marido feliz. A vida de Cristo até aqui não foi para ele ser feliz. A vida de Cristo aqui foi ele se apegar-se, não no ceder.
porque ele continuava sendo Deus e sendo homem ao mesmo tempo. Mas a vida de Cristo aqui nada mais foi do que ele abandonar talvez aquilo que era de proposto para ele lá, e ele vem até aqui, se rebaixa, se assemelha aos homens, deixa a sua glória e morre por pecadores. E alguns reconhecem a sua morte e outros não. Então, quando você pensar em casamento, pense nisso. Pense que casamento é aquilo que você vai constituir, observando o seu papel e fazendo aquilo que é proposto para você. Entretanto, a família, ela vai ter esses papéis. A família, naturalmente, ela vai caminhar bem quando cada um faz sua parte. Quando o pai é pai, quando a mãe é mãe e quando o filho é filho. Cada um no seu lugar. A partir do momento em que essas coisas se misturam, naturalmente vai haver uma confusão e você vai sair da sua função e agora você não vai entender aquilo que é proposto para você. E em primeiro lugar, eu queria trabalhar com vocês o papel da esposa. Versículo 22 ao versículo 24. O apóstolo Paulo vai deixar claro que Deus criou a mulher com o propósito de ser a auxiliadora do homem, a ajudadora do homem. Em Gênesis capítulo 1, Deus vai criar a mulher. Em capítulo 2 também mostra também a criação de forma mais detalhada e mostra também a função da mulher. E essa função de auxiliadora nada mais é do que você estar junto com o seu marido para as resoluções, para as decisões, e é tudo aquilo que vai reger a sua casa, tudo aquilo que vai reger aquilo que você constituiu como família, se passa pela mulher e se passa pelo marido. Casamento se toma decisão sozinho. O homem não pode fazer nada sem consultar a esposa, bem como a esposa não pode fazer nada sem consultar o marido. Por isso que é um casal, não é um, são dois. Onde eles vão entrar em harmonia e naturalmente as decisões são tomadas. Por isso que a mulher se lembrou do homem. Porque o homem por si só, isso deixa claro o texto, que ele não faz o casamento sozinho, mas com uma mulher que é a sua auxiliadora. Entretanto, desde o início, na época de Jesus até antes disso, a figura da mulher é altamente desvalorizada. Hoje nós ainda vemos mulheres com o mesmo cargo que os homens ganhando menos. Hoje nós vemos as mulheres sem muitos direitos e que naturalmente, lá no século XIX, na França, na Revolução Francesa, há um movimento onde nós conhecemos como movimento feminista, onde um grupo de mulheres se juntam para que as mulheres agora passem a ter alguns direitos que elas não tinham. E esses direitos vão partir da área política, como direito ao voto, por exemplo. Assim como da área econômica, a mulher trabalhar fora, porque se é proposto que a mulher fique apenas dentro de casa. No contexto também social, porque a mulher não ser insignificante. Então a mulher agora, elas lutam para que esse direito ele passe a ser tido e as mulheres agora passem a ter um valor, assim como os homens, sejam vistos como semelhantes. E também no contexto familiar, porque para muitos maridos a mulher é escrava, a mulher é um ser subserviente, onde ele fala ela tem que fazer. Então essas mulheres se juntam e naturalmente, como nessa Revolução Francesa, essas mulheres começam a ter esses direitos. E esse movimento ele chega no Brasil, mais ou menos na década de 60, tendo em vista que estava a ditadura militar, e aí vai haver uma grande confusão, porque quando esse movimento chega, há algumas outras coisas pela má interpretação do início desse movimento, e agora as mulheres passam a querer ter alguns direitos que elas não deveriam ter. Elas passam agora a agir de forma incoerente, por entender que se os homens têm direito de algumas coisas, elas também têm. Como por exemplo, na década de 60 surge um movimento chamado topless, onde a mulher vai à praia e ela tira a parte superior do biquíni
para se expor os seios, porque homem não usa a parte de cima de nada na praia. A mulher agora passa a usar a mini saia para que o seu corpo seja exposto e que naturalmente ela passa a ser desejada pelo aquilo que ela veste. E na década de 90, tenta-se, de alguma forma, fazer com que esse movimento ele seja ajustado, mas só que isso não tem muito sucesso. Mesmo com toda essa reunião, toda essa construção de pensamentos para que a mulher agora volte para os seus valores, ela passe a lutar por coisas coerentes e não coisas incoerentes, isso não dá muito resultado. E hoje esse movimento ele ganha muito mais força. Percebemos que agora o atual presidente Michel Temer ele chama os ministros, por não ter uma mulher, o movimento feminista entra e obriga praticamente que o atual presidente coloque uma mulher para ser ministro. Como se isso fosse tirar o valor da mulher da sociedade. Mas é isso que o movimento feminista tem trazido e é isso que o movimento feminista tem colocado dentro da nossa igreja. Mulheres que têm pensamentos distorcidos. Eu, por exemplo, já ouvi jovens de 18 a 20 anos que não querem mais casar, que não pensam em casar, não pensam em ter filhos, porque elas olham para dentro de casa, elas olham os seus pais, na verdade ela vai olhar para o pai e ela não vai desejar ter um marido, porque ela vai olhar para o pai e para ela não é modelo de marido. E eu estou falando de jovens crentes, eu estou falando de jovens descrentes. Eu estou falando de jovens que algumas vezes passam por abuso dos pais de autoridade, veem as suas mães passarem por esses abusos e que por isso não querem casar e se atrelam a esse movimento. E no início tem sim um valor, e no início ele tem sim algo bom para a sociedade, mas que posteriormente começa a ser distorcido. E essas mulheres naturalmente começam a entender que ser mulher é um peso, que ser mulher é cuidar da casa, que ser mulher é cuidar do filho, que ser mulher não dá o direito dela estudar, que ser mulher não dá o direito dela crescer, e consequentemente vai haver o quê? Rebelião. Conversa com mais jovens e vocês vão ver se elas têm os hábitos que vocês mais velhas, mulheres, tinham de fazer serviço doméstico. Vocês vão ver meninas com 20, 22 anos que não sabem nem fazer arroz. Muito mal sabem ferver uma água. Deixa lá a panela, a água seca, a panela queima, dá um incêndio e quando ela veio perceber, já estava comendo naquela mangueira. Essa é a realidade que você encontra hoje de jovens, de mulheres na igreja. Eu não estou falando de realidade fora da igreja, não. Eu estou falando de realidade dentro da igreja, de realidade que eu conheço e de realidade que eu tenho buscado tratar. E o mais interessante é que quando você vai falar algo desse tipo, ela vai dizer o seguinte: eu não quero ser besta que nem a minha mãe. Eu não quero passar pelas mesmas coisas que minha mãe passa. Eu não quero fazer isso, não quero passar por isso, não sou obrigada a passar pelas atrocidades que minha mãe passa. Por essas vergonhas que minha mãe passa. Foi isso que eu ouvi de uma jovem. Entretanto, isso não dá o direito da mulher cristã fugir do padrão de Deus. Porque quando a mulher é submissa ao homem, ela não é submissa por ser subserviente. Ela é submissa ao homem porque o homem vai amá-la. E o homem ama a sua esposa porque ela o respeita. É uma troca. Submissão não é uma condição imposta para a mulher que ela precisa fazer como algo que desce do para baixo. Submissão não implica a mulher apoiar o seu marido, não implica a mulher ser maltratada, não implica a mulher ser um objeto de uso, não implica a mulher estar a serviço do seu marido a hora que ele deseja para fazer o que ele quer.
Submissão ao marido dá-se a partir do momento em que ele ama sua esposa como Cristo ama a igreja. Quando ele cuida da sua esposa, assim como ele cuida do seu corpo. Você que é casado, olha para o corpinho do seu marido e veja se ele se cuida. Paulo faz essa analogia porque naturalmente quem não se cuida não vai cuidar do outro, não. Isso não é uma mera analogia. Também não quer dizer que a pessoa que não se cuida não vai cuidar do outro, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou falando é que quem naturalmente se ama vai amar o outro. Nada mais é do que ama o teu próximo como a ti mesmo. O que você vai querer para aquela pessoa, o que você quer para si. E mulheres que não seguem esse padrão vão ser mulheres enquadradas no provérbio que Salomão escreve, capítulo 14, versículo 1, quando ele diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Mulher que quer medir força com o marido, quer falar mais alto. Tem uma história de uma menina que ela queria sair de casa e ela não pedia ao pai, o pai disse, não, vai falar com sua mãe. Aí ele vai lá, fala com ela, a menina vai conversar com a mãe vem, aí chega com o marido, com muita sabedoria, e meu amado, marido que Deus me deu, o mais especial do mundo, por que você não quer deixar essa filha sair? Diga. Aí está toda resolvida, não, você está certo. Sim, temos que cuidar dela, exatamente. Mas deixemos ela sair. Tá bom. Ele jura que foi ele que deixou a menina sair. A mulher foi lá, sabiamente, conversar. Não há imposição, não há maior nem menor, não há melhor nem pior. Um pastor que foi meu professor do seminário, ele recebeu um gabinete para uma mulher que já estava casada há 15 anos. E nesses 15 anos de casada, ela relatou para o pastor que não tinha nenhum prazer ao deitar-se com seu marido. Porque o que ele fazia era para ele só. Mas ainda assim, as mulheres cumpram o seu papel como esposa. Façam aquilo que é da vontade do Senhor. Por isso que Provérbios 19:14 vai dizer o seguinte: a casa e os bens são a herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente, assim como o esposo também. Então ore. Se você não casou ainda, há tempo de você orar, para que você não se frustre e que você tenha um casamento aonde você simplesmente vai dizer: Senhor, volta logo, Senhor, volta, Jesus, volta que esse homem não dá não. E é reclamando, chama o pastor para resolver conflito, chama um líder, chama outro. Porque casar, você não vai brincar de boneca, gente. Assumir o papel de esposa não é simplesmente você entrar na sua casa, casei. Implica muitas responsabilidades. E um outro fator negativo que o movimento feminista traz para as mulheres na igreja são as vestes. Às vezes é conflitante cultuar com moças, mulheres, adolescentes, com vestes impróprias. Que se ela baixasse, você, homem, talvez não vai querer ver o que você está vendo. Se ela cruzar as pernas, você também vai ver coisas que você não queria ver.
E muitas vezes ela está coberta dos pés à cabeça, mas a roupa é tão transparente que você consegue ver a roupa íntima dela. Então, infelizmente, está coberta dos pés à cabeça, muitas vezes não quer dizer absolutamente nada. Vista-se, chegue no espelho e pergunte: se Jesus fosse uma mulher, será que ele se vestiria com essa roupa? Mulheres que se expõem achando que a sua sensualidade ela vai chamar a atenção do homem, quando na verdade ela vai aguçar no homem apenas a carnalidade. É apenas um desejo sexual e puro, porque aquela mulher que está olhando não é dele. E você, por isso, amado irmão, está fazendo com que seu irmão, ou que talvez alguém que nem seja em Cristo, seja defraudado por você. E Cristo vai dizer o seguinte: se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, ele já adulterou com ela. E o apóstolo Paulo vai dizer que no assunto de defraudação, vocês jovens, se afastem. Afastem-se das paixões do mundo. Afastem-se desse sistema. E cumpram o seu papel como esposa. E sejam mulheres que busquem os seus direitos, mas sendo auxiliadora que o Senhor deseja. Nos versículos 25 ao versículo 33, o apóstolo Paulo vai trabalhar o papel do homem, a quem Deus instituiu como cabeça do lar, aquele que tem o papel de prover os meios para que sejam supridas as necessidades, instruir o mandamento do lar com os valores éticos e morais, para que assim a ordem seja mantida e sua família seja conhecida por excelentes valores vividos no dia a dia. Além disso, o homem tem o seu papel também na criação de filhos e de zelo pela sua esposa. E eu pergunto para vocês, homens presentes, casados, é assim que você tem procedido na sua casa? É assim que você tem dirigido o seu lar? É dessa forma que você observa o seu papel enquanto homem? Ou você é apenas um provedor? Ou você é apenas aquele que trabalha, traz o dinheiro para casa e aí acabou? O seu papel, ele se encerra por aí. O texto também vai nos dizer que o amor que devemos ter por nossas esposas deve ser o mesmo que Cristo tem pela sua igreja. Você, marido, você falou hoje para sua esposa que você a ama? Quando foi a última vez que você disse que amava sua esposa? Quando foi a última vez que você falou palavras para sua esposa em que ela pôde se deleitar e ficar feliz com as suas palavras de romantismo? Qual foi a última vez que você presenteou a sua esposa? Qual foi a última vez que você levou café na cama para ela? O amor se implica nesses atos. O amor não vai implicar-se apenas com suas palavras, que muitas vezes nem saem. Usando aquela desculpa de que não, esse negócio de nós não está dizendo que ama ninguém, achando que com isso você vai ser menos homem. Será que a entrega que você tem pela sua esposa é a mesma entrega que Cristo tem pela sua igreja? Será que a forma que você age com a sua esposa é a mesma forma que Cristo age com a igreja? Sendo misericordioso, bondoso, pacífico, amável, tratando com diligência, falando baixinho, tendo misericórdia, graça. Você é daquele que levanta, tira para o lado, tira a remela do olho, vai no banheiro, toma banho, come, troca de roupa, chega, olha logo para o fogão para ver se tem comida. Se não tiver comida, o pau come,
tem toalha, se tem cueca pendurada, porque se não tiver, vai ter briga. É assim que você trata a sua esposa? É dessa forma que você observa o seu papel de marido? Você tem cuidado do corpo da sua esposa? Qual foi a última vez que você comprou um shampoo para sua esposa? Shampoo? Que é isso? Eu lavo meu cabelo com sabonete. Creme? Creme o quê, pastor? Tá doido? Que negócio de mulher. Não cuida da esposa, aí naturalmente você casa, de repente que usa mais, né? O negócio vai tomando outro rumo, aí você vai chamar ela de gorda. Lá na nossa igreja, quando o pastor chegou, há 22 anos atrás, tinha um homem que chamava os padres de busto de lama. Era assim que eles chamavam busto de lama. Cara, e meu pastor procurando quem era busto de lama. Isso não é reunião de liderança. Chegou na igreja, conheceu a liderança, todos na casa dele, um jantar, e ele querendo conhecer esposas. Cadê sua esposa? Peraí, que eu chamava busto de lama. Ela sonha a cabeça de bagre. Era assim que na nossa igreja os maridos tratavam as esposas. E nesse mesmo dia, acabando o jantar, meu pastor percebeu ali um pouco de contradição. Ele disse: todas as mulheres vão para a sala com Mabel, que é a esposa dele, e os homens vêm para cá, para a cozinha. Tinha um indivíduo que não sabia nem segurar o prato para lavar. Pense numa habilidade. Parecia que ele estava lavando uma janela. Era mão dura e a mão na bucha assim, ó. Porque não tem intimidade com isso. Porque você é papel de mulher. Homem não pode lavar prato, porque senão não cai. Vai ser taxado como mulher. Vai ser ridicularizado pelos amigos, porque não pode lavar o prato. Cozinhar, nem milhão sabe fazer. Bebeu água 3 minutinhos, botou a língua, botou o temperinho, misturou. Porque isso não é papel do homem. É assim que nossa sociedade tem visto. O homem observa a mulher como empregada dele. Ele não pode fazer nada dentro de casa, não. Isso é desonra, não pode. Eu sou nordestino, cara na marca, não posso fazer comida, não posso limpar chão, não posso lavar roupa. Quem disse para você? Me dê um texto bíblico. Mostre-me que respaldo você tem para não fazer isso. Mas pastor, eu trabalho muito. Ótimo. Faça aquilo que dá para você fazer. Se não é para você fazer uma tarefa doméstica, faça alguma coisa. Dê um jeito. Seu filho não é boneco para ter um filho. Sabe por que eu estou fazendo essa analogia? Porque boneco você vai lá, brinca quando você quer, deixa e volta. Quantos pais têm reunião de escola? Só que vai mãe. Nossa igreja é reunião com as famílias que têm um filho na nossa escola bíblica dominical. Não vem um pai. Só vem mãe. Porque nós aprendemos que é assim. Quem disse para você? Quem foi que disse? Jesus aqui não foi, eu tenho certeza. Aí você vai dizer assim: não. Jesus se rebaixou ao serviço pior que o escravo na época dele fazia. Que quem lavava os pés dos visitantes era o escravo que não tinha nenhuma serventia para absolutamente nada. Quer saber um pouco mais sobre isso? Leia um livro chamado Jerusalém nos tempos de Jesus. Livro de Joaquim Jeremias. Quem lavava os pés daqueles que chegavam era o escravo que não tinha serventia alguma. E você vai me dizer que você não pode lavar um prato porque está errado? Onde? Quando? Como?
na terra casado para receber vinho da sua esposa, você tem que mimar ela também. Você tem que fazer com que sua esposa sinta-se amada por você. Se você trabalha demais e não tem tempo para a sua família, eu peço para que você ore para que Deus dê emprego para você e que você tenha tempo para a sua família. Se o seu argumento é dizer que você trabalha muito e que por isso você não pode estar com sua esposa e acompanhá-la, e estar com seus filhos e acompanhá-los, eu convido os irmãos a orar e dizer: Deus me dê um emprego e me dê tempo, mesmo que eu ganhe menos. Mas sabe por que não fazemos isso? Porque é mais importante dar coisas do que estar com pessoas. Tem uma frase de caminhão que diz o seguinte: Deus ama as pessoas e usa as coisas. E por que nós usamos as pessoas e amamos as coisas? Marido, lembre-se que a melhor coisa que você pode dar para sua esposa é a sua atenção. É comprovado cientificamente que mulher, ela se interessa pelo homem, pelo que ela escuta. Muitas vezes você vê a disparidade daquela moça bonita, feia. Aí você vai dizer: por quê? O cara é bom de lábia, sabe conversar. Mulher está aqui para isso, para ouvir coisas bonitas. Mas você olha, eita, cabelo desarrumado, a mulher não está feita, a roupa está rasgada. Como você quer que a mulher esteja pronta desse jeito? Se a mulher arruma, lava, passa, cozinha, cuida do menino, leva para fora, ele trabalha fora. Aí no fim você quer que a pessoa tenha uma princesa na sua frente. E você quer botar uma flor velha, desarrumada, fazendo a cebola, fazendo a alho, o cabelo desarrumado, com a pior roupa que ela tem. Alguém uma vez ligou para mim e disse: ó, está um grupo de casados na casa de fulano, vamos para lá. Eu disse: vou não. Por quê? Nessa época, minha esposa e eu estavam passando por um momento de, na área financeira, era tudo muito montado. Então, esse negócio de fazer cabelo, salão, unha, não estuda para aprender, é rapidinho. Aprender a fazer unha, mexer no cabelo, com um santo remédio. Enquanto ela fazia isso, eu fazia as tarefas domésticas. Aí ela chegou para mim e disse: ah, tu é um otário. Eu disse: beleza, tudo bem, não tem problema. Um ano e meio depois, infelizmente, não digo isso com nenhum tipo de glória, estava fazendo apenas a minha obrigação, é isso que eu entendo, foi isso que eu aprendi na minha casa. Isso que eu aprendi na minha casa. Isso que eu aprendi na igreja. Não aprendi com o pastor. Eu aprendi isso com meus pais. Aprendi isso com meus irmãos. Aprendi isso na igreja. Infelizmente, pouco tempo depois, essa mesma pessoa estava na minha porta pedindo auxílio, eu e a minha esposa, para tratar do seu casamento. Infelizmente, se gerou um divórcio. E ali no fim do processo, sem mais nada para fazer, ele lembrou do que tinha dito para mim e disse: me perdoe. Talvez eu não tenha feito o que era para fazer enquanto marido, e esqueci e deixei que minha casa fosse regida por outros valores que não fossem os de Deus. Marido, seja o que Deus planeja para você. Ame sua esposa, cuide da sua esposa, seja amável com ela. No momento de conflito, seja sábio. Deus deu autoridade a você para você tomar conta disso. É você que tem que dizer o que você e sua esposa precisam fazer. Mas isso com amor, isso com zelo, isso com carinho, isso com cuidado. Não seja aquilo que a sociedade impõe para que você seja
seja, em terceiro e último lugar, no capítulo 6, versículos 1 a 4, nós vamos ver um pouco sobre o papel dos filhos e o papel dos pais. O que os filhos precisam fazer e o que os pais precisam fazer dentro da família. Quais os papéis dos filhos e dos pais da família? E o texto vai dizer que o filho ou os filhos, ele deve honrar papai e mamãe. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Moisés escrevendo os 10 mandamentos, ele vai escrever esse mandamento e vai dizer que há uma promessa nisso. O filho que obedece papai e mamãe, ele vai ter uma vida longa sobre a terra. Porque ele vai ouvir, obedecer e seguir aquilo que os seus pais têm para eles. Mas infelizmente hoje nós vivemos uma sociedade de filhos sem controle. De filhos que fazem aquilo que querem, de filhos que não têm rédea, de filhos que não honram seus pais, que não olham para os seus pais como pais, mas olham para os seus pais como se fossem qualquer um. Nunca se viu um tempo em que crianças experimentam ato sexual, em que criança com 10, 11 anos, um pré-adolescente ainda na vida, não se viu tantos adolescentes envolvidos com drogas e não se viu tantos jovens morrerem sem chegar na fase adulta. Não se viu uma geração aonde filhos não conseguem simplesmente olhar para o seu pai e pedir a bênção. Estou dizendo que isso é uma coisa mágica, mas um ato de respeito que não se vê mais. Não se vê filhos que olham seus pais com autoridade. Também não se vê filhos que se comportam dentro de casa e também na escola. Não se vê uma geração onde tantos professores desistem de ser educadores porque não aguentam os alunos. Não se viu uma geração onde há tantas reuniões de pais e mestres porque os professores de direção de escola não conseguem mais ter controle sobre crianças. Estou falando criança. E a igreja tem entrado nesse meio também, porque se assim a igreja não tivesse feito, a lei que foi se imposta contra a palmada não tinha sido aprovada. A igreja se calou e fez com que a sociedade dissesse que filho não pode disciplinar com tapa. Enquanto o provérbio vai dizer que disciplina o teu filho enquanto há tempo. Vai dizer também que disciplina o teu filho, entretanto, não se exceda, para que não chegue a matá-lo. Hoje, se você bater no seu filho, seu vizinho pode ligar para a polícia e você pode ir para a GPCA. Mas por que isso aconteceu? Porque a igreja de Cristo se calou. A igreja de Cristo não observou que a criação de filho, ela deve ser feita diante do que Deus coloca, não diante do que a sociedade vai dizer que você tem que fazer. E quanto mais nos voltamos, quanto mais deixamos que o mundo entre na igreja, mais valores são quebrados e difíceis de ser resgatados. Pesquisa no YouTube um vídeo de um menino de 5 anos no máximo, dentro da biblioteca. Ele quebra a biblioteca inteira. Ele agride a professora e ela não pode fazer nada. Porque o direito da criança vai dizer que se ela fizer alguma coisa, intervir, até tocar nele, ela pode ser detida. Mas por que isso aconteceu? Porque a igreja fechou os olhos e calou a boca. A igreja deixou que isso fosse normatizado e virasse lei. A igreja permitiu que
a geração que vai vir lá na frente vai ser uma geração possivelmente incontrolável. De quem é a culpa disso? De quem é a responsabilidade da criação de filhos, se não os pais? O professor também veio no seminário, disse que uma mulher no gabinete, chorando, dizendo que agora o filho está todo mundo na droga, ela não sabia por quê, porque o filho dela foi criado na igreja. Aí ele disse: está aí o problema. Ela disse: onde? Seu filho foi criado na igreja. Como, pastor? Porque filho se cria em casa. Filho não se cria na igreja. Igreja é um suporte. A professora de EBD, a educadora religiosa, ela não é responsável pela criação do seu filho. A pessoa que fica à noite no culto com as crianças, ela não é a pessoa responsável por educar o seu filho. Você que tem que educar o seu filho, é você que vai responder diante de Deus pela criação dos seus filhos. Pais que não conseguem conversar sobre homossexualismo, sobre sexualidade. Meninas que chegam até a primeira menstruação e não sabem o que é, porque não foram orientadas pelos pais. Se desespera achando que é uma doença. Aí a mãe vai chegar e vai explicar: olhe, isso aqui é algo natural, você começou a ovular. E a partir disso aí ela vai dizer: olhe, se você a partir de agora contrair ato sexual, você pode engravidar. Processos feitos de forma errada. Nunca se viu uma geração de pais culpados que acham que tem culpa porque o filho não pode ter alguma coisa que ele não pode dar. Lá em casa, se a gente chegasse no supermercado, a primeira coisa que a gente